Opa, se você tá chegando nesse vídeo agora, saiba que essa é a segunda parte da história de Space King. Primeiro tá no canal original, o Arauto do Multiverso, em que eu falo do universo. Neste aqui eu vou falar sobre cada episódio e fazer umas teorias também. Então vambora, porque vamos pegar pesado aqui. O episódio 1 de Space King, o piloto, acompanha o Capitão, o Hatemonger, o Bryce e o Chestnut numa missão especial. Eu não sei se vocês preferem que eu nomeie em português ou inglês, mas eu prefiro a tradução escrachada e arrombada que eu fiz. Lembrando que este vídeo está sendo contado pelo Bardo Sem Multiverso e não pelo Arauto do Multiverso, porque o Arauto não gosta de falar palavrão, mas o Bardo não se importa em falar nenhuma. Então está avisado. No episódio 1, os Star Defenders encontram um mundo alienígena. Em busca de um artefato perdido, eles destroem o planeta inteiro. O objetivo da busca deste artefato é trazer de volta o Rei Espacial. Louvado seja o Rei Espacial! Eles estão genocidando uma espécie alienígena inteira para procurar o artefato. O Bryce tenta fazer um tradutor, porque ele é um imaginador, só que ele não esquece que não tem que furar a cabeça do cara para isso. Então tudo que ele traduz, o alienígena, é grito de dor, porque tá com a cabeça furada. O rei alienígena quase atira nos glóbulos, sim, nos testículos do capitão. E ele fica furioso, porque é a parte mais importante deles. Eles podem ser destruídos na cabeça, ter a cabeça estourada, mas se os glóbulos forem destruídos, teoricamente eles morrem para sempre. No episódio 3 eles até explicam que dá para trazer de volta de certa forma, já é um grande trabalho, mas teoricamente não dá para trazer de volta se os glóbulos forem destruídos. Então ele faz um genocídio. Eles jogam uma bomba genocida sobre o planeta inteiro. O problema é que eles estavam no planeta errado. Teoricamente, eles deveriam estar numa lua. Oh good, you turned your radio back on. You're on the wrong planet. Yeah, actually, technically you're supposed to be on a moon. Então, ele foi totalmente proibido de poder novamente jogar uma bomba genocida. Are you listening? I said you're banned from genocide! What? That's so unfair! You can't throw Geno bombs with all your problems! À medida que eles avançam pela lua para encontrar o artefato, eles encontram uma mulher alienígena estranha e misteriosa. Na versão do YouTube eles censuraram, mas na versão própria deles, as tetas dela aparecem, explorando a maior fraqueza dos Psycho Warriors. Porque pense, eles são pequenos meninos que literalmente tiveram seus glóbulos arrancados e botaram glóbulos sagrados. Então, por conta disso, quando eles vêm, como diria o irmão Hatemonger, o odiador, ao verem as belezas dos dotes delas, eles ficam paralisados. Apenas o odiador consegue salvá-los. Porque, segundo ele, ele odeia os alienígenas mais do que gosta do que ela tem a oferecer. E, obviamente, como os três amigos dizem, ele é gay. How come you didn't get transfixed by her boobs, Hatemonger? She's an alien. Okay, so Hatemonger's gay, which means he'll be able to avoid her not gay. E eu acho fenomenal quando ele diz que não é gay, só odeia aliens. E aí os rapazes falam, nós também odiamos, mas qual é? Você olhou pra ela? I just hate aliens. I mean, me too, but, come on. Eles têm que fazer uma coisa impensável, negociar com um alienígena. Porque ela explica que certa vez a sua espécie já se alimentou de humanos, mas ela foi banida pelo Rei Espacial e precisará dos nutrientes dos glóbulos sagrados para sustentar sua prole e escapar. Apesar da resistência deles, no final o capitão aceita os termos e entrega um dos glóbulos. Please, it's for my children. Mas logo quando a alienígena se recolhe à sua toca, ele joga uma granada e tenta matá-la. Ela volta revoltada e eles conseguem atirar nela e matá-la. O capitão, o Bryce e o Hatemonger morrem. E sobra pro coitado do Chestnut recolher os glóbulos sagrados no saco deles para que eles possam renascer.
God damn it. Polyglobule extraction initiated. Extraction complete. E assim acaba o episódio 1. No episódio 2, eles são contratados para procurar um filho de um poderoso Green Lord, ou seja, um Lorde sombrio do império deles, né, que foi capturado pelos Coagulators. O episódio inteiro se desenrola com um conflito entre o Chestnut e o Hatemonger, que um é extremamente odioso, odeia o Alien, o Xeno, o herege. E o Chestnut, ele é mais reticente, ele tem no fundo um bom coração, ele não odeia tanto quanto os outros. E por conta dele ter acidentalmente esmagado alguns glóbulos sagrados, impedindo para sempre o retorno de alguns Psycho Warriors, eles têm que entregar um artefato que eles conseguiram, uma vela acesa pelo próprio rei espacial, para um grupo rival deles. Então eles são transportados para a nave dos Coagulators para tentar encontrar o menino. Ou em português, os coaguladores, no episódio Be Positive, ou Seja Positivo. Eles são transportados para a nave dos coaguladores e assim que chegam tá em um alerta de pânico. O alto comando deles está gritando com sangue escorrendo pela boca e pelos olhos. Nesse exato momento, aliens estão atacando a nave, mas calma que vamos explicar mais à frente por que isso. Os coaguladores têm uma cultura totalmente diferente e o capitão acha que eles são malucos. Então ele pede pro Chestnut e pro Hatemonger acompanharem eles. E o Hatemonger fala uma coisa muito engraçada. Ele fala batendo com a clava de combate dele. Você sabe o que eu acho de culturas estrangeiras, não sabe? Eu acho que temos que ter a mente aberta e sermos tolerantes para com eles, pois todos veneramos o rei espacial e eu tenho certeza que eles odeiam aliens tanto quanto todos nós. Ou seja, ele é bem tolerante com as outras culturas humanas diferentes, desde que odeiem os xenos. Eu acho isso fenomenal. Ele é xenofóbico no conceito da palavra xeno, de alien, e não culturofóbico, que nós vamos como xenofobia para humanos estrangeiros de outros países e culturas. Eu achei extremamente interessante a análise dele, mesmo sendo uma série de comédia. Yeah, I don't think we let these guys take us to a second location. They're fucking nuts. Let's just blow up that Grimoire ship and blame it on the coagulators. Well, you know my feelings on foreign cultures. One should be open-minded and tolerant, of course. After all, I'm sure they hate aliens just as much as the rest of us. Enquanto eles procuram, eles conhecem um pouco mais da cultura dos coaguladores, falando que tem uma bela cascata de sangue em homenagem à morte do rei espacial. E o odiador fica puto, porque segundo a cultura do planeta dele, o rei espacial não morreu, e sim está desaparecido na cruzada do ódio, ou na campanha do ódio. Então o chefe dos coaguladores diz que ele morreu e renasceu, e agora está marchando no caminho do sangue. E o Hatemonger, bem irritado, fala: eu suponho que você pode ter o caminho do sangue na marcha do ódio. E é muito legal ver ele tentando conceder a uma cultura diferente, que eles pensam do mesmo modo de qualquer forma. Pelo menos é o que ele tenta e o que ele presume ainda. Where does this all go? To the Blood Chapel of Space King, where we honor his death. Space King didn't die. He's just on the hate march. He died and was reborn, and now is walking the blood trail. I suppose you could make a blood trail from a hate march. Eles perdem vários homens, mas o chefe dos coaguladores é um cara legal, entre aspas, e fica sendo gentil com o médico. O Hatemonger fica cada vez mais puto, mas a gota d'água é quando ele descobre que os coaguladores são ajudados pelos alienígenas, entre aspas. Ele fala furioso, e sobre o dever, e sobre o ódio. Então, o Exegnator, o líder dos coaguladores, fala que existe mais coisas além do ódio. Então o Hatemonger fica odioso mesmo e fala: eu odeio eles, eles são heréticos. Quer saber, Hatemonger, você é um valentão. E ele responde na maior simplicidade: sim. Tipo, eu sou um valentão, eu sou um buddy, tô nem aí. É da cultura dele. How have these aliens burrowed so deep? Well, they've been at it about 1,000 years. What? 1,000? And how
How is it only now they just kill your pilot and crash your ship? No, our pilot was just woozy. Why haven't you wiped them out? The hive is usually docile. They're just agitated from the crash. Plus, they'll keep too much coagulated blood from building up in the ship. Aliens. Help. What of duty? What of hate? The coagulators believe there is more to life than hate. I hate them. Why aren't you in your dialysis machine? We're meant to be purifying our blood. Shut up, you fool. They're heretics. You know what, Haywalker? You're a bully. Yes. Oh. Eles se separam e o Hatemonger vai levar de volta o garoto até a equipe dos protagonistas. Mas os coaguladores capturam ele e levam a rainha alienígena, que na verdade está controlando os coaguladores. Eles acreditam que a rainha conseguiu se unir ao rei espacial e levou ele para o caminho do sangue. Então o Chestnut tem que fazer uma decisão: se unir aos hereges, e sim, são hereges, ou aceitar o conselho da clava do Hatemonger, que é uma tecnologia do planeta dele que diz: você vai mesmo virar suas costas ao rei espacial por amantes de alienígenas? Então no final o Chestnut volta pro lado do Hatemonger, mata o líder alienígena, mata todos os coaguladores e usam a nave dos coaguladores para explodir a nave do comandante Grindark para acusar os coaguladores que são hereges para serem expurgados pelo governo imperial, entre aspas. E assim acaba o episódio 2. Everyone was right. I really am just fucking useless. Poor little weak Chestnut. So desperate for acceptance, you would turn your back on Space King for alien lovers. I submit. Coward. Chestnut, after careful consideration, I've decided it was actually really cool how you killed all the coagulators in cold blood. So, I hereby promote you to Honorary Psycho Warrior. Wow! You beat it? Yep, and to celebrate, I'm gonna let you blow up the Grimlord's ship. Blow up! E por fim, o terceiro episódio, e um dos que eu achei mais interessante e ao mesmo tempo mais fraquinhos. Ele é muito bom e muito ruim ao mesmo tempo, na minha opinião. Primeiro, isso dele é fenomenal. As tropas do rei espacial estão destruindo vários exércitos alienígenas e tem um soldado que está quase encontrando o mapa para o rei espacial. Soldados protegendo a humanidade. De repente, todos começam a tocar e eles têm que correr, porque a maior heresia possível está sendo criada. Um imaginador, que alguns acreditam que é o Bryce do futuro, fez a maior heresia que pode ser feito para o Space King. Depois de muito tempo e muita tentativa e erro, ele finalmente criou uma Psycho Warrior Female, ou uma guerreira psicótica espacial mulher. Todas as legiões chegam juntas ao planeta e sob o comando deles, eles falam: "No! Girls, alô!" Ou como eu gostaria de traduzir, 100 garotas na guerra. E eles explodem o planeta. Finally! After 70 years, my greatest creation is complete. A female Psycho Warrior. Wait, what are you doing? Então a aventura continua. Os Star Defenders estão tentando pegar um local, conquistar um ponto e não conseguem derrotar um alienígena, porque eles têm um escudo imune às armas de luz deles. Felizmente chega um outro Psycho Warriors e em vez de pensar em usar tecnologia de energia, ele simplesmente está com uma pedra e destrói a fortaleza do inimigo, porque ela tem resistência a armas de energia, não a coisas brutas. Tô brincando, isso é uma piada. Na primeira versão do vídeo eu deixei só essa piada, mas como a galera achou que eu tava falando sério, eu vou explicar de verdade o que aconteceu. Porque ele é um mago do tempo, que tem um escudo que faz as coisas voltem 10 mil anos no passado, e por isso os lasers não funcionam. Então o imaginador sabiamente está com uma pedra que estava lá há 10 mil anos atrás, e quando ela voa e atravessa o escudo, ela vira um pedregulho gigante, devido a 10 mil anos de erosão. É bem inteligente. E o episódio inteiro é sobre o Bryce com invejinha desse cara, que ele é um imaginador melhor do que o Bryce, e é mesmo. That was gay? A rock? Where's the imagination in that? Keep it simple, stupid.
Eles vão numa missão tentar conseguir cristais para que as armas possam finalmente atirar lasers verdes. Porque, segundo o que eles dizem, lasers rosas são armas de mulherzinha. O Hitmonger, o odiador, discorda disso, porque ele acha que se o Space King fez as armas dele serem com tiro rosa, tem que ser com tiro rosa. E eles novamente acusam ele de gostar de rosa por ser gay. E ele fica puto de novo falando que não é por causa disso, é porque ele defende a tradição do rei espacial. You will not touch green lasers. I will not touch green lasers. You will not touch green lasers. I will not touch green lasers. Mas eles vão lá, chegam a um local que tem uma espécie de robôs alienígenas que devem ser praticamente os Necrons, que são praticamente indestrutíveis por armas lasers. Então eles chegam a um local e começam a vasculhar, procurar, até que encontram o chefe dos alienígenas. Hitmonger diz que ele é um alien. Só que teoricamente ele é uma IA muito avançada, só que ele foi criado pelos humanos. E ele fala, eu não sou um alien, eu sou um humano, veja a minha pele. Ele lembra muito aqueles Necrons, os esfoliadores, que usam pele por cima do corpo. E é muito engraçado que duas histórias se seguem. De um lado, o Bryce, o capitão e o novo aliado deles. E do outro, o Hitmonger e o Chestnut. Quando eles encontram essa IA, a IA quer se sentir como um humano. E os dois, o Hitmonger e o Chase, têm duas visões completamente diferentes. O Hitmonger acha que os humanos têm que ter ódio, violência e raiva. E o Chestnut acredita em sentimentos, amor e acalentação. E os dois tentam explicar para a máquina. Mas no fim, o Hitmonger que consegue explicar sobre o ódio. Chestnut diz que não é uma boa ideia ensinar para essa máquina sobre o ódio. E o Hitmonger solta outra pérola, que ele fala, educação é um direito humano. E como a IA foi feita por humanos, ela tem direito à educação sobre o ódio. Desculpa, eu perdi a linha aqui um minuto. Bryce, maybe now's not the best time to be teaching the AI how to hate. Education is a human right. Unit 101, did you know? 102, isn't it weird that? What the fuck? I have no idea how I got there. Someone must have... Huh, I thought you were gay. I'm not gay. The miracle of Phoenix growing in the universe with none, crushed under an iron boot. Maybe let's bring forgiveness next. Ele ensina pra máquina sobre ódio, violência, e a máquina começa a odiar os humanos e querer destruí-los. Então no outro grupo eles têm que fugir até o centro total e pegam os artefatos, que são tipo umas esferas laser verdes que permitem que eles atirem armas lasers verdes. E aí acontece a pior parte que eu acho do episódio, que eu realmente não gostei. O Bryce não evolui, não aprende que, tá bom, o outro cara é melhor que ele, mas ele tem as suas especificidades. Não, ele fica com raiva e destrói metade do cérebro do outro imaginador dos Psycho Warriors, por inveja, cara. E aí, mesmo ele tendo metade do cérebro destruído, só com 45% da função, ele ainda é mais inteligente que o Bryce. Porque o Bryce é burro! E mau caráter, diga-se de passagem. Apesar que todos os três são, né? Só mesmo o médico que não é necessariamente mau caráter. Mas tudo bem, é uma série de comédia, o que eu posso querer? Grandes lições sobre a vida e sobre a humanidade? Não, é melhor nos atermos ao besterol. Eles encontram o Dark Angel, quer dizer, pelo capuz, né, eu deduzi que seria um Dark Angel, mas pelas cores talvez fosse um Blood Angel, sei lá, um Raven Guard. De qualquer forma, o outro Psycho Warrior diz que aquilo não é um local perdido, aquilo é uma prisão que tem o objetivo de impedir que aquelas coisas saiam. Mas como eles destruíram ou pegaram todos os cristais verdes, o alien robótico agora consegue escapar para destilar ódio pela humanidade. This isn't a vault, it's a prison. Those crystals power the force fields that cage the creatures. Huh? No, you fool! Space King's truth can probably wait until it's calmed down. Parabéns, odiador, você conseguiu. O alien escapa,
a prisão cai num planeta de lava e eles são transportados de volta à nave-mãe. Na prática, eles não conseguiram, teoricamente, as armas verdes lasers. Mas quem sabe, talvez algum cristal tenha sido mantido e eles possam fazer no futuro. Essa missão foi um total fracasso, um total desrespeito, uma total baixaria, mas afinal, isso é Space Kings. Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se, curta e comente e vire membro. O 4º episódio tá chegando em breve e se esse vídeo fizer sucesso, talvez eu faça uma continuação falando de cada episódio. Tem episódios muito bons, eu gostei muito dos Coagulators. Esse eu tive uma parte que eu gostei, uma parte que eu não gostei, mas é assim, enfim, é a vida. Obrigado por acompanhar este canal, o canal principal, o Arauto Multiverso, e vai dar uma olhada no Arauto do passado, lá eu conto de história, porque eu sou um professor de história. Obrigado, até a próxima e louvado seja o Rei Espacial! And remember, Captain, be positive.